Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de mais um react. Pra quem não conhece, eu sou a Indy e hoje eu estou aqui com mais um vídeo de mitologia, mano. Do Guilherme analisa a tragédia de Medusa, mano. Eu vi boatos da tragédia de Medusa. Like, esse likezinho aí que Zeus não, Poseidon fez uns bagulhos não legais com ela. Mas tem gente que diz que isso não é verdade, tem gente que diz que é, aí eu não sei. E me falaram também que o Guilherme não gosta de react. Aí eu já não sei, né, mano? Daí tem que... Pô, se tá vendo esse vídeo aqui, manda mensagem lá no DM que eu não faço mais. Simples. Cara, dê esse likezinho aí no vídeo. Eu percebi que vocês gostaram bastante de mitologia, né? Então aproveita e deixa seu comentário aí. Vire membro, se inscreva, dê esse likezinho aí. E bora ver como vai ficar isso aqui em 3, 2, 1. No Mitologia de hoje, eu vou falar de Poseidon, Atena e, obviamente, a vítima da história, Medusa. São mais reais. Para começar essa história, é importante estabelecer o contexto de rivalidade na qual ela acontece. Mais especificamente, entre Atena e Poseidon, que tinham acabado de encerrar uma competição para nomear a capital da Grécia, na qual, obviamente, Atena saiu vitoriosa. E Poseidon, sendo um cara extremamente temperamental e um péssimo perdedor, criou um rancor muito grande pela deusa da sabedoria. Cara, eu não sei quem é mais merda, o Zeus ou o Poseidon. Eu acho que é o Poseidon. E também não ajudava o fato de que Zeus Atena era uma deusa muito orgulhosa. Ela puxou o ego inflado do pai dela. Então, ela adorava se vangloriar dos templos que foram construídos em sua homenagem e todos os seguidores devotos que ela conseguiu após sua vitória. Especialmente, um grupo de mulheres que dedicaram suas vidas a reverenciar e idolatrar a sua imagem, sendo que todas elas fizeram um voto de castidade como prova de sua lealdade a Atena, que era conhecida como a deusa virgem. E essas devotas ficaram conhecidas como as sacerdotisas de Atena. Com isso, a gente chega na história principal. Porque uma dessas sacerdotisas era uma moça estonteantemente bonita chamada Medusa. E a sua beleza deslumbrante atraiu os olhares, se não me engano, a Atena ela tem filhos pela cabeça, né? Alguma coisa assim. de todos que passavam pelo templo, principalmente dos homens. Gata, me chama de Atena que eu te uso com sabedoria. E mesmo que não admitisse, ela era extremamente vaidosa, usando vestes mais chamativas, se preocupando a todo momento com sua aparência e principalmente com seu cabelo, do qual tinha muito orgulho. Ela adorava ser o centro das atenções, o que incomodava Atena profundamente. A deusa da sabedoria sempre a orientava, dizendo que a vaidade é um veneno que consome a pureza da alma. Mas apesar dos conselhos, a arrogância também, né? Por isso você ser arrogante, né, Atena? Ela não mudou dá uma raiva. o seu comportamento. Mesmo assim, Medusa permaneceu fiel ao seu voto de castidade. Nunca permitiu que nenhum homem a tocasse. Mas o que ambas não sabiam é que enquanto tudo isso acontecia, Poseidon acompanhava secretamente, esperando o momento para se vingar de sua sobrinha. Momento esse que havia chegado. Que nojo. Poseidon sufocou seus gritos e a tomou ali mesmo no templo de Atena, pois ele sabia que isso só iria deixar a deusa da sabedoria ainda mais enfurecida. Após esse acontecimento, não demorou muito para que rumores começassem a se espalhar, sendo que a maioria das pessoas colocou a culpa em Medusa, dizendo que ela queria que isso acontecesse, tirou prazer desse ato. Mas apesar de tudo, meu sonho, gente. Nossa! A fé da sacerdotisa não foi abalada. Ela continuou indo todos os dias ao templo e orando a deusa da sabedoria. E quando os boatos chegaram aos ouvidos de Atena, o simples desagrado que até então ela sentia por seu tio se tornou a mais absoluta repugnância. Mas, como Poseidon não só era um deus, como também um membro do Olimpo em uma posição superior, não havia nada que ela pudesse fazer. Sendo assim, a deusa da sabedoria teve que se restringir a tirar satisfações com a sacerdotisa. Então, enquanto fazia suas oferendas no templo, Atena finalmente responde aos chamados de Medusa, que por tirar satisfação por causa de quê? sua vez imediatamente conta sua versão da história.
disse que fez de tudo para escapar, Pra saber do ocorrido? mas que Poseidon roubou sua pureza. E se qualquer outra sacerdotisa tivesse falado isso, Atena teria acreditado. Eu confiei em você como minha seguidora, e você me traiu. Atena, sua filha de uma puta, pra uma deusa da sabedoria, você é muito burra. Violou meu templo sagrado. Preferiu sucumbir aos desejos da carne, ao invés de honrar seus votos comigo. Perdão se eu não consegui me defender. Perdão. Perdão, Atena. Perdão. A vaidade é um veneno, Medusa. Ah, claro, a vaidade. Aham. E você não é nada mais do que uma cobra. Adorava ser o centro das atenções, não é? Pois agora todos que olharem pra você se tornarão pedra. Você tinha inveja dela, Atena. Assuma. E após receber a maldição, Medusa foi exilada, condenada a viver em uma ilha remota, onde não teria contato com mais ninguém. E agora eu tenho que fazer uma pausa nessa história para contar a origem de um outro personagem importante desse mito. Muitos anos antes de tudo isso acontecer, havia um rei chamado Acrísio, que governava a região de Argos. E esse cara estava muito preocupado com a sucessão do seu reinado, porque mesmo depois de muito tempo tentando ter um filho homem com sua esposa, ele teve apenas uma filha, chamada Danae. Então ele vai ao oráculo de Delfos e pergunta se ele ainda conseguiria ter um descendente homem. E ela responde que, embora nunca fosse ter um filho, ele teria um neto. Mas, ao contrário do que Acrísio pensava, essa não era uma profecia boa, pois o oráculo também lhe diz que esse neto seria o responsável por sua morte. E isso deixou o rei apavorado, morre, né? fazendo com que ele prendesse a filha numa torre vigiada por guardas constantemente, para garantir que ela nunca teria relações sexuais com nenhum homem. E nesse momento o sentido aranha de Zeus ativa. Porque vocês sabem que o rei do Olimpo é um safado da pior espécie, né? Ele não pode ver um rabo de saia. Então, ele se aproxima da torre, e a maneira que ele escolhe para se aproveitar da coitada é a mais bizarra possível. Primeiro, ele se transforma em uma chuva dourada. Eu não tô inventando, o termo é esse. Aí, ele entra por Golden uma fresta na shower? torre e começa a pingar em cima dela. E o pior é que desse Golden Shower, ela engravida. Então o pai dela acaba descobrindo o que aconteceu. Cara, a mitologia grega é um acumulado de maneiras diferenciadas de engravidar alguém. E decide que precisa fazer algo para se livrar dessa criança. Mas, como ele não teria coragem de tirar a vida da própria filha, e ele também não queria correr o risco de provocar Zeus, ele coloca Danae e a criança em uma arca e solta eles no mar para que nunca mais voltassem. Mas o destino ainda tinha muito guardado para esses dois. Nossa. E logo eles são encontrados por um grupo de pescadores da ilha de existe. Sérifo, pertencente ao arquipélago de Cíclades. E a propósito, esses são todos lugares que realmente existem na Grécia. Chegando lá, eles são acolhidos pelos pescadores e Danae começa a vida nova com seu querido filho, Perseu. O tempo passa, o garoto vai crescendo e eventualmente Já ouvi esse nome várias vezes, né, mano? Até hoje eu não faço a mínima ideia de quem é Perseu, o que ele faz. o governante da ilha, um homem chamado Polidecto, se interessa pela mãe dele. Mas, como Perseu já era adulto e sabia que o cara era um babaca, ele impedia todos os avanços dele e não deixava o maluco se aproximar. O que, obviamente, foi deixando o sujeito bem irritado. Então esse líder, confiante de que Perseu era o único obstáculo entre ele e Danae, queria um plano para se livrar desse moleque enxerido. Sendo que ele não podia simplesmente matar o rapaz, porque, por mais que ele não tivesse certeza de que esse bastardo realmente era filho de Zeus, ele preferiu não arriscar. Então primeiro, ele organiza um grande banquete. Cara, eu fico me perguntando, Zeus realmente ficaria puto se matassem o filho dele? Porque na minha cabeça ele ficaria puto só pra arrumar briga mesmo, não pelo filho, porque... foda-se. De celebração, onde todos os grandes nobres da região foram chamados. Só que, pra surpresa de Perseu, ele também foi convidado. E como ele era um fudido que não tinha onde cair morto, ele pensou: opa, vou filar uma boia. Aí o dia chega, todos se reúnem no salão principal, e pra infelicidade de Perseu, ao fim da festa ele descobre que os convidados deveriam trazer presentes pra esse governante. E como todos os outros eram ricos, eles estavam dando coisas caríssimas. Então, o coitado é obrigado
Então já dá uma mamada no rei, só pra ele ficar esperto. Para dizer pro Polidecto que, como ele era pobre, ele não tinha como entregar nada. Ele era Mas que se ele pobre. pudesse fazer algo pra pagar sua dívida, era só dizer. E era isso que o Almofadinha tava esperando. Porque ele sabia que Perseu era um jovem orgulhoso e com espírito aventureiro. Ele não ia recusar uma missão e nem voltar atrás na sua palavra. Tá. Então, o governante diz que em uma determinada ilha havia um monstro metade mulher, metade serpente que matou um grupo de homens dele que explorava a região. E que sua missão seria trazer a cabeça da criatura. Aí nosso herói aceita Péssima ideia, né? Porque mesmo cortando a cabeça da Medusa, ela fica... Ela com... petrifica ainda, o né? compromisso sem pestanejar e com um mapa em mãos pega um barco emprestado de um amigo e parte em direção ao seu objetivo. Mas o que Polidecto não lhe disse é que desde que foi encontrada há alguns meses, muitos soldados e aventureiros já haviam tentado derrotar a criatura, sendo que o destino de todos eles foi o mesmo: petrificados para sempre. E agora a gente tem que fazer uma pausa nessa história também para falar de mais uma trama importante. Nossa! Em um reino próximo Quanta dali, trama. vivia uma princesa chamada Andrômeda, cujo nome deu origem a uma galáxia e a um cavaleiro afeminado. E a mãe dela, a rainha Cassiopeia, Beleza. tinha muito orgulho da beleza de sua Cassiopeia. filha, chegando à ousadia de dizer que ela era mais bonita até do que as Nereidas, um grupo de ninfas do mar famosas por serem muito atraentes. Mas o problema é que uma Nunca dessas ouvi ninfas falar. era esposa de Poseidon. E como vocês sabem, espírito esportivo não é uma das características dele. Então, ele ficou ofendidíssimo e exigiu que o rei sacrificasse sua filha para Cetus, um gigantesco monstro marinho. Aí, a princípio, os pais dela se Meu Deus, gente, mas esses deuses aí estão muito... Nossa. negaram a fazer um absurdo desse. Mas quando o deus dos mares disse que se isso não fosse feito, o monstro ia destruir o reino inteiro, os dois relutantemente aceitaram. Com isso, a Foi mal, filha. Vai lá com pobre ele. Andrômeda foi acorrentada a uma rocha em frente ao mar e obrigada a esperar o seu triste destino. Mas agora voltando à história principal. Durante Qual a que viagem era? até a ilha onde se encontrava a criatura, Da Medusa? Perseu recebe uma mensagem Eu perdi. divina, mais especificamente de Atena, que ao perceber que pessoas estavam perdendo suas vidas por causa de Medusa e que seu meio-irmão estava indo em uma missão suicida, sentiu que era sua responsabilidade interferir para que isso não acontecesse. Cara, eu não vou nem te falar toda de responsabilidade pra você, Atena, porque você é uma filha da puta. Novamente. Então ela lhe diz que convenceu alguns deuses do Olimpo a emprestarem armas e itens mágicos para que o jovem herói colocasse um fim nessa história. Pra que o jovem herói mate a vítima que, além de ser vítima de Poseidon, é vítima da Atena ainda por ser uma vaca invejosa. E ninguém nunca mais fosse petrificado. Aí quando Perseu chega na tal ilha, ele vai até o alto de um morro onde a deusa da sabedoria disse que o equipamento estaria guardado. E lá ele encontra 4 itens mágicos, um de cada deus que aceitou ajudar o nosso herói. O primeiro foi o escudo reluzente de Atena, Pega esse escudo e enfia na sua bunda. indestrutível e tão polido que parecia um espelho. O segundo foram as sandálias aladas de Hermes, capazes de aumentar imensamente a velocidade O poder do Hermes é ter de sandálias. quem as usa. O terceiro foi a espada de adamante forjada por Hefesto, mais afiada do que qualquer outra. E por último, o item mais interessante, não só pela sua capacidade, mas principalmente por seu dono, o Elmo da Escuridão de Hades, que nem sequer é um deus do Olimpo, mas que mesmo assim Mas o que esse elmo faz? atendeu ao pedido de sua sobrinha e confiou Até hoje eu não sei. seu precioso elmo de invisibilidade a um dos pobres bastardos de seu irmão. Tá bom. Aí, equipado com esses itens, Invisibilidade. Perseu começa a explorar a ilha. E logo encontra uma caverna suspeita, aparentando ser a entrada de um templo abandonado. Aham. Então, ele coloca o elmo da escuridão para se tornar invisível, e quando se adentra, ele avista uma série de estátuas. Ou melhor, ele acharia que são estátuas se Atena não o tivesse avisado. Perseu continua explorando o local e mantendo seu olhar ao chão, confiando mais em seus outros sentidos. Ah, eu morri. Até que de repente pra ele escuta caralho. um barulho do Foda-se. peito e imediatamente fecha os olhos. Cara, a Medusa, ela podia simplesmente... Não pode olhar pra ela, mete a facada. Fechou os olhos. Ó, efeitos. Nosso herói se mantém imóvel e em silêncio, acompanhando os movimentos da criatura a cada som emitido, esperando que ela se afastasse. E quando isso acontece, Perseu lentamente retira o elmo da escuridão
olha o reflexo de Medusa no escudo de Atena, aciona as sandálias de Hermes e com a espada de Hefesto... Ainda Coitada. com os olhos fechados, o jovem vai tateando até Estou encontrar a 100% cabeça do desse seu lado, par. Medusa. E nisso, Atena e Poseidon não passarão. percebe que as cobras ainda se moviam, indicando que algo continuava vivo na criatura. Aí ele coloca num saco, fecha, volta pro barco e começa sua triunfante viagem de retorno. Mas o que ele não sabia é que durante sua ausência, Polidecto tentou se aproximar de Danae. Só que, para surpresa dele, ela recusou. E sendo um riquinho mimado que não sabe lidar com rejeição, ele sequestra a coitada e a mantém aprisionada em seu palácio. Enquanto isso, em uma de suas paradas na viagem de volta à ilha de Sérifo, Perseu conversa com alguns habitantes do reino pelo qual ele passava. E lá, ele escuta a notícia de que um monstro marinho estava a caminho, e que a princesa seria sacrificada para aplacar a fúria dos deuses. Nosso herói fica chocado e vai até o local A fúria dos deuses, eles têm ego frágil. para tentar conhecer a tal donzela. Alguns guardas vigiavam para que ninguém a libertasse, mas eles permitiram que Perseu conversasse com ela. Aí a garota acorrentada conta com mais detalhes a injustiça que aconteceu, ele se compadece. Me falaram que eu sou mais bonita que as Nereidas, aí eu fui condenada à morte. E com um plano em mente, ele decide esperar a aparição do monstro. Ah, E no dia seguinte, seu desejo é atendido. oxe, tem filme disso aí? Ah, deve ser filme do Perseu, se pá. Tem filme do Perseu. Uma bichão bonito, tá? Essa cena é maneira e tudo, mas ela me obriga a citar a coisa que mais me incomodou nesse filme. Como eu disse anteriormente, o monstro se chama Cetus. Mas, por algum motivo, eles resolveram usar o nome de outra criatura. Release the Kraken! Não. E o maior problema não é eles usarem o nome de outra criatura marinha. O É o fato de que Kraken. Kraken é mitologia nórdica. Os caras podiam acertar pelo menos a mitologia. Voltando à história. Na sequência, Perseu liberta Andrômeda Release the e Kraken. ela, traumatizada por ter sido colocada a sacrifício. Cara, deixa o Kraken, mano. O cara que tá no fundo do mar de boas. E ainda mais por culpa da arrogância da própria mãe, diz que gostaria de ir embora junto com ele. E o herói fica feliz em levá-la consigo. Então, os dois partem na viagem e, conforme vão se conhecendo melhor, acabam se apaixonando. Assim que chega em Sérifo, Perseu vai pra casa encontrar sua mãe. E é nesse momento que os pescadores da região lhe contam o que aconteceu. O que imediatamente deixa o cara putaço. Então, ele diz pra sua amada esperar ali e vai em direção ao palácio. Aí, já que ele estava voltando de uma missão dada pelo próprio governante, os guardas deixam ele entrar. Então, ele para na frente do Polidecto na sala real e, ainda rodeado pelos guardas, diz que matou a Medusa e que exigia que sua mãe fosse libertada imediatamente. Aí o líder, chocado por Perseu ter voltado vivo, exige ver a prova de sua missão cumprida. E o nosso herói diz que a cabeça está dentro da sacola, mas que ele não podia mostrar porque, mesmo morta, ela ainda era muito perigosa. Nisso, o Polidecto, que estava só procurando uma desculpa para se livrar de uma vez por todas desse moleque enxerido, acusa o jovem herói de estar mentindo pra realeza Não, puta que e ordena que seus pariu. guardas o prendam para que ele seja Que executado. saco. E nesse momento, o Perseu, que já estava de saco cheio de tudo isso, olha para uma almofadinha e diz: "Tu quer a prova? Então olha aqui, ó, seu palhaço!" Polidecto é imediatamente petrificado, o que deixa os guardas paralisados de medo. Ah, tá, então. Então, Perseu se vira e pergunta se mais alguém queria ver a prova. Eu sou o rei de sapagaço agora. Todos soltam suas armas e saem correndo. Aí, com isso resolvido, ele liberta sua mãe e junto dela e Andrômeda vão embora da ilha começar a vida nova. Ah, Algum tempo se passa e o nosso herói, já Bacana. com a vida estabelecida, resolve ir à capital da Tessália para participar de uma grande competição esportiva que reunia os maiores atletas da Grécia. Mais especificamente, para participar da prova de arremesso de disco. Então, com as arquibancadas cheias, chega a vez de Perseu. Ele se prepara, faz os movimentos necessários e arremessa. Mas, por uma infelicidade do destino, o disco acidentalmente vai em direção ao público e acerta a cabeça de um senhor de idade, resultando em sua morte. Mas a parte realmente interessante desse acontecimento é que esse velhinho era o rei Acrísio, que por coincidência só queria assistir o jogo, mas acabou fazendo com que a profecia se concretizasse. E com
O avô de... A pai de... Avô de... Nossa. Quando Perseu descobriu que era o avô dele, ele meio que sem querer virou rei. Mas como ele ficou com vergonha de assumir o trono de um rei que ele matou, mesmo que tenha sido sem querer, Perseu entrou em contato com um primo de sua mãe, um outro rei chamado Megapente. Eu não tô inventando, o nome é esse. E ele sugeriu pra Que esse belo cara nome. que eles trocassem de reinos. Com isso, o Megamente virou o rei de Argos e Perseu se tornou o rei de Tirinto. Assim, Outro foda-se. nome ridículo. E agora que a gente concluiu a história dele, tá na hora de voltar a falar dos deuses. Porque após a morte de Medusa, Poseidon vai ao encontro de Atena e na maior cara de pau do mundo fala toda a verdade sobre o que ele fez com a sacerdotisa. O que imediatamente deixa a deusa da sabedoria desesperada Nossa, que surpresa, né? Um deus fazendo merda. e em prantos por tudo que ela fez Como é que ela ainda é deus da sabedoria depois dessa? Ela tinha que descer do trono, com a mano. sacerdotisa. Vai fazer umas aulas aí, né? Sei lá. Então, alguns momentos se passam e entre suas lágrimas, Aham. ela olha pro seu tio sentado à sua frente e pergunta: por quê? Poseidon dá um sorriso e responde: você sabe o que separa um símbolo de justiça e integridade como você de um ser caótico como eu? Um dia ruim. Ah, pronto, não meteu essa. Só isso foi o necessário para que você arruinasse completamente a vida de uma mulher que não fez nada além de te idolatrar e te dizer a verdade. A partir de agora, você é só mais uma divindade que desconta suas frustrações em pessoas inocentes. Bem-vindo ao clube. Otária. Após se recompor, Atena recupera com Perseu a cabeça de Medusa e a coloca em seu escudo, como um lembrete eterno de seu maior arrependimento. Ai. E a moral da história é que a sabedoria mais valiosa de todas é a capacidade e a humildade de admitir e aprender com os próprios erros. Não, a maior moral dessa história aqui é ela não ser invejosa. Não, eu inventei essa moral agora. Mas enfim, antes de finalizar, tem um último fato que eu ainda não contei pra vocês. E que acaba deixando a história da Medusa ainda mais trágica. Logo após sua morte, Perseu guardou a cabeça decapitada e foi embora. Mas o que ele não sabia é que Medusa estava grávida. Obviamente do Poseidon, quando ele a tomou à força. E do seu corpo desfalecido, o seu filho nasceu. E agora eu tô pensando em alguma forma de contar a próxima parte de forma séria. Mas eu acho que isso não vai ser possível. Então, seguinte. O filho dela é o Pégaso. É estranho, eu sei. O máximo de lógica que a gente consegue tirar disso é que Poseidon, além de ser o deus dos mares, também é o deus dos equinos. Mas é estranho pensar que, de um abuso, ela acabou engravidando e dando à luz ao cavalo mais icônico da mitologia. Ela é uma cobra, ele é o deus do mar. Tiveram um cavalo voador. Se bem que tem o Loki também, né? E já que estamos falando do Pégaso, O Loki faz parte dessa mitologia? O Thor faz parte. Nossa, meu cérebro bugou pra caralho. é importante ressaltar que no decorrer dos séculos, vários heróis já foram representados montando esse cavalo alado, incluindo o próprio Perseu e até Hércules. Mas isso é tudo balela, não tem fundamento nenhum na mitologia grega. Ah, não. A verdade é que só um herói montou o Pégaso. Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Até mais! Dá. E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem quiser ver mais, a playlist do Mitologia tá na descrição. E se você quiser colaborar com o canal para que eu possa fazer mais vídeos como esse, Vamos você ver. pode contribuir através do botão Seja Membro. Até a próxima! Cara, eu não tenho nada a falar disso, além de que eu sinto maior raiva da Atena do que do Poseidon por X motivos, mano. Tipo assim, ela foda-se, tá ligado? Ela só resolveu acreditar no Poseidon, não. Ela não acreditou na Medusa. Ela fodeu a vida da Medusa e foda-se. Foda-se. Atena conseguiu ser pior que o Poseidon
foda-se, mano. Infelizmente, né? Infelizmente aí. Gente, esse likezinho no vídeo, se vocês quiserem que eu continue trazendo mitologia aqui pro canal. Comentem bastante, que também ajuda, compartilhem. E virem membros se vocês quiserem ver os vídeos antes de todo mundo, né? Sempre muito bom aí. E também, entre no nosso Discord, o link tá aqui na descrição. Mas é isso e até um próximo react.